Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Vai dando um oizinho aí quem for chegando para eu poder ver quem tá aí. Hoje estou bem animada porque eu recebi várias perguntas. Oi, Vanessa, vou responder tua pergunta aqui hoje, hein? Tem uma das perguntas que eu já te respondi no Stories, acabei de responder. Olha, a Marisca tá aqui, querida, tudo bem? Andréia, Ana Luísa, que gostoso. Ana Luísa estava lá no programa de Astrologia e Propósito da Alma. Boa noite, gente. Que gostoso vocês aqui. Alê, Jagjit, não sei se eu estou pronunciando certo. Mari. Olha o Marco. Oi, Marco, tudo bom, querido? Que gostoso te ver aqui. Que delícia, gente. Então hoje a live eu vou focar mais para responder as perguntas que vocês deixaram, umas perguntas bem legais. E aí, se der tempo, eu falo um pouquinho do céu da semana, que hoje a gente tem vários eventos bem legais. Nessa semana, amanhã o sol entra em Escorpião, né? Oi, Luísa, tudo bom? Valéria, boa noite. Flavinha. Essa semana a gente tem vários eventos, né? Tem lua cheia na quarta-feira, uma lua cheia bem forte, porque a gente vai ter essa lua cheia aí em conjunção com Urano, e aí o Sol que entra em Escorpião. Tem várias coisas, se não der tempo de eu falar hoje aqui, ao longo da semana eu vou fazendo os posts, né, que eu tenho feito, os posts com esse dia a dia, quando tem eventos importantes, tá bom? Mas então, gente, eu vou ler algumas perguntas porque a minha ideia é juntar para responder algumas delas em bloco, porque tem algumas perguntas que vão na mesma linha, né? Então aí eu vou desenvolver aqui o assunto e aí eu só vou pedir assim que vocês não se incomodem, porque quando eu entrar mesmo no assunto, eu vou parar de ficar olhando aqui os comentários. Eu deixo para olhar no final as perguntas de vocês, porque senão eu perco muito a minha linha de raciocínio, tá bom? Então, eu vou começar lendo algumas que são mais específicas, depois eu entro nessas que estão em bloco, para o pessoal ir chegando também, né? As próprias pessoas que fizeram as perguntas, espero que elas possam também aparecer, né? Por aqui, mas qualquer coisa essa live vai ficar gravada também. Mas então, duas pessoas me perguntaram sobre um aspecto bem específico que é a lua em peixes, né? Então, a Robênia Soares, ela me perguntou, não, desculpa, a Letícia Neves, ela me perguntou assim, que ela diz que ela tem o Sol em Virgem e a Lua em Peixes, e o que você tem a dizer sobre essa combinação de opostos? Olha, a Robênia tá aqui. Robênia, eu vou responder a tua pergunta sobre Plutão na 10, tá? Já já. Então, ela perguntou, né, o que eu posso falar sobre essa combinação de opostos. E o Ricardo também pediu para eu falar sobre Lua na casa 1 em Peixes. Os dois estão pedindo para falar de Lua em Peixes, então eu vou dar uma palhinha aqui. Sempre lembrando, né, gente, que quando eu falo assim para muita gente, eu tô passando uma informação bem genérica, né? Às vezes quando eu olho o mapa mesmo individual, né, que tem vários outros fatores que também influenciam, teria que ver essa lua dentro de todo um contexto, isso às vezes muda a interpretação, tá? Mas falando em termos gerais, né, vamos responder primeiro então a da Letícia, que ela tá falando dessa oposição, né, ter Sol em Virgem e Lua em Peixes, né? Então, Sol e Lua são planetas assim bem importantes, né, do mapa. O Sol representa o nosso masculino, a nossa busca por uma individualidade, por uma individuação. Né? O Sol no mapa ele é o planeta mais importante, né? Ele mostra mesmo o que a gente veio fazer aqui para se realizar, para se sentir realizado na vida. E a Lua representa o nosso corpo emocional, são aquelas coisas que mostram o que vai nos nutrir emocionalmente. Então, quando você tem Sol e Lua em oposição, existe uma complementariedade, né? A oposição, ela tem sempre essa possibilidade mais fácil da integração, né? Então, Virgem é esse lado mais prático, é esse lado mais organizado, é esse lado mais voltado para ser útil,
para ser produtivo. É isso que realiza uma pessoa com Sol em Virgem. Mas emocionalmente, o que vai te nutrir é você trabalhar o seu lado espiritual, né? A sua conexão com algo maior, com uma ligação com algo que faça você perceber que você faz parte de um todo maior. A Lua em Peixes tem esse anseio espiritual muito forte, né? Então, respondendo também a pergunta aqui do Ricardo, né? Que ele tem a Lua em Peixes na casa 1, provavelmente o ascendente é Peixes, talvez seja finalzinho de Aquário ali, mas de qualquer jeito, uma Lua em Peixes no ascendente deixa você bem sensível, com esse anseio espiritual também muito forte, né? Mas, tanto o Virgem quanto o Peixes, eles têm em comum o altruísmo, a vontade de ser útil, a vontade de ajudar. Só que Virgem faz isso de uma maneira mais prática, né? Mais objetiva, porque Terra e Peixe já é uma conexão mais emocional, mais sensitiva. Então, eles super se complementam, né? Então, um pode ajudar muito o outro. Até aproveitando o gancho aqui, uma pergunta que a Vanessa Menezes fez, né? Como diferenciar as quadraturas e as oposições no mapa astral como algo negativo ou apenas desafiador? Né? Essa pergunta eu achei bem interessante porque traz esse assunto mesmo, né? Que quadraturas e oposições são aspectos tensos, né? Normalmente as pessoas associam esse aspecto a algo difícil, muitas vezes até algo ruim. Mas não é ruim, né? Então, na verdade, sempre, Vanessa, eu considero esses aspectos como aspectos desafiadores. Desafiadores no sentido de catalisarem oportunidades de crescimento, né? Essa oposição, essas energias que são muito diferentes dentro da gente, que pedem integração, elas nos dão uma oportunidade de a gente crescer com isso, porque essa tensão que é gerada, ela gera crescimento, né? Na verdade, é muito bom que a gente tenha esses aspectos desafiadores, porque é isso que vai fazer a gente crescer. Agora, a oposição é mais fácil de integrar do que a quadratura. A quadratura, geralmente, a gente fala até de elementos que têm uma incompatibilidade. Então, às vezes, são partes mais diferentes, né? Na oposição, tem uma coisa que encaixa. Às vezes, pode polarizar, mas é mais fácil integrar, porque tem uma coisa que uma complementa a outra. Então, ter o Sol em Virgem e a Lua em Peixes é mais fácil de integrar do que ter, por exemplo, o Sol em Peixes, uma Lua em Gêmeos, por exemplo, que é completamente diferente, né? Então, só para dar uma ideia de como diferenciar a quadratura e oposição que você trouxe aqui, né? Mas essa pergunta da Vanessa, eu estava sentindo de responder ela dentro de um bloco maior, porque surgiram várias perguntas nessa linha de aspectos negativos, considerados ruins, como ela fala aqui. Como considerar, como diferenciar quadraturas e oposições do mapa astral como algo negativo ou apenas algo desafiador, né? Então, eu nunca considero que nada no mapa seja negativo, né? Porque por mais desafiador que seja, né? Por mais difícil que seja a configuração, ela está só indicando que ali é um ponto de crescimento. Vai depender muito de como você se coloca diante desse desafio, como que você aproveita essa oportunidade para crescer, né? E como que você vai usar esse potencial que essa tensão traz para você. Isso é muito individual e intransferível. Cada um vai realmente ver de uma forma, né? Então, teve mais 3 perguntas que vão bem nessa linha, né? Então, teve uma pessoa que perguntou assim, como superar a parte ruim do meu mapa? Vênus em Escorpião na 10 e tenho muita água. Então, eu torno a dizer, essa pergunta é da Maria Fernanda Abrantes. Maria Fernanda, ter Vênus em Escorpião não é ruim. Não existe aspecto ruim no seu mapa. Tem até um vídeo que eu gravei sobre isso lá no meu canal do YouTube. Eu acho que o nome do vídeo é meu mapa tem aspectos ruins? Acho que esse é o nome do vídeo. Eu falo sobre isso, não existe isso de mapa ruim. Tudo bem que a Vênus em Escorpião é uma posição desafiadora para Vênus? É. Por quê? Porque a Vênus rege o signo oposto. Ela rege o signo de Touro. Então, quando um planeta está no signo oposto ao que ele rege, existe uma nomenclatura em astrologia, a gente fala que o planeta ele está exilado. É um nome horroroso, né? Aí você já fica, nossa, minha Vênus é ruim. Não, é mais desafiador, né? Você vai ter que
trabalhar um pouco mais para manifestar a melhor versão dessa Vênus, mas existe a melhor versão dessa Vênus. Uma Vênus Escorpião tem uma profundidade nos relacionamentos que é uma coisa incrível. O que você valoriza na vida é a profundidade, né, a entrega, mergulho com o outro. Tem uma possibilidade de purificar muitas sombras, né, em torno desse tema do feminino, uma capacidade regenerativa enorme de mergulhar profundamente e sair renovado, visitar as sombras e voltar iluminado, porque você iluminou aquelas sombras. Então, isso não é ruim. Mas é uma indicação de que sim, relacionamento para você geralmente vai demandar bastante trabalho, vai te trazer muita purificação, vai ser sempre intenso, talvez te leve a ter que olhar para questões que envolvem a sua autoestima ou falta de autoestima, porque a Vênus tem muito a ver com autoestima, o valor pessoal, quando ela tem Escorpião, é mais desafiador mesmo, mas não dá pra gente dizer que isso é ruim, né? Então, sempre existe a possibilidade de você manifestar a melhor versão. É que nem a outra pergunta aqui da Isabela Malta. Então ela perguntou assim: planetas retrógrados têm como trazer algo de positivo? Tem! Sempre tem como trazer algo de positivo, né? Os planetas retrógrados, eles indicam uma necessidade de maior introversão, de maior reflexão. O planeta ele fica com uma qualidade mais introspectiva quando ele está retrógrado, né? Ele, inclusive, eu acho isso ótimo porque ele vai te conectar mais com o teu mundo interno. Por exemplo, o meu Mercúrio, que é o planeta que representa a comunicação, ele é retrógrado. Vocês acham que a minha comunicação é ruim? Eu tenho problema de comunicação? Os feedbacks que eu mais recebo é de como eu sou clara, de como eu sou didática, de como que eu torno a astrologia uma coisa simples, fácil de entender. Né? Então, só que obviamente eu gosto de falar de assuntos que tem a ver com o mundo interno, a minha mente, todo o foco do meu, a vontade de aprender, é tudo voltado para os mundos internos. Eu gosto de falar dessas coisas, eu gosto de estudar essas coisas, onde está o meu foco de atenção, porque Mercúrio tem muito a ver, né, com o que nos interessa, o que a gente quer conhecer, como que a gente se comunica. Eu gosto de falar desses assuntos, eu gosto de comunicar essas coisas que tem a ver com o mundo interno. Então, o planeta retrógrado não é ruim, de forma alguma. Ele pede mesmo revisão, né? E às vezes ele pede mais cautela, principalmente às vezes está em trânsito, um planeta está em trânsito retrógrado, ele vai pedir que você revise, que você reveja, que você resolva aprender. Isso não é ruim, é só um movimento da vida. A gente vai e vem, na vida é assim. Então não é ruim, tá? E aí, a pergunta da Gabriela, a Gabriela Melo Franco, ela perguntou assim: como trabalhamos nossos desafios elencados no mapa? Eu gostei muito dessa pergunta, porque realmente isso aqui é uma coisa muito importante a gente compreender, né? O mapa, ele mostra todo um potencial que você trouxe, né? No mapa é muito claro a gente ver tanto os dons e talentos, que até foram perguntas que surgiram aqui hoje sobre dons e talentos, como vê isso no mapa, vou responder já já. Então ele mostra potenciais que você trouxe, dons e talentos, presentes que você trouxe para o mundo, e ele mostra também pontos de desafio, pontos de crescimento, que são os pontos chamados kármicos. É onde você trouxe tarefas de aprendizado, coisas que você veio reparar, aprender, costurar. Como que isso se manifesta na vida? Como as nossas dificuldades. Onde a gente experimenta frustração, dificuldade, aquelas coisas, aquelas situações que a gente não consegue mudar na nossa vida, que se repetem, você faz e cai no mesmo lugar. É porque tem um aprendizado ali para você. Isso não é ruim, é só o seu ponto de trabalho. Geralmente, são essas frustrações, são essas dificuldades que, inclusive, nos levam para o autoconhecimento, para a busca espiritual, para a gente realmente aprofundar, em buscar num nível mais profundo os porquês da vida, como que funciona o mecanismo de criação da realidade, como que a gente cria a realidade. Então, na verdade, se não fossem esses desafios, a gente nem estava aqui, vocês não estavam nem aqui assistindo esse vídeo, entendeu? Vocês não estavam vivendo a vida, né? Quem está aqui vendo esse tipo de vídeo é porque está interessado em se conhecer, é porque tem questões para trabalhar, é porque tem coisa. Então, gente, não é ruim, né? Agora, como que trabalha essas coisas, né? Como que a gente faz para a gente lidar
com esses desafios que aparecem no nosso mapa. Aí realmente cada um vai ter que achar a sua própria forma, a sua própria linguagem que faça sentido para você, mas que te remeta ao autoconhecimento. Seja através de uma linha de psicoterapia, de psicologia, seja através de uma linha espiritual, você vai ter que aprender a olhar para dentro, né? Porque tudo o que acontece na nossa vida fora, todas as nossas dificuldades, porque tudo isso que aparece no mapa, como essas dificuldades, esses desafios, eles são muito concretos na nossa vida. São coisas que se repetem, são problemas que a gente tem, são dores que a gente tem, são coisas que geram sofrimento na nossa vida, né? Esses desafios do nosso mapa, eles aparecem dessa forma na nossa vida. E aí você vai precisar, então, de um trabalho que daí a astrologia é limitada nesse ponto. A astrologia ela é ótima para fazer diagnóstico, para deixar para você claro quais são esses karmas que você trouxe, quais são essas dívidas de aprendizado, quais são os seus dons e seus talentos que muitas vezes você nem está usando, né? Nem está usando muitas vezes. O mapa mostra com muita clareza. Agora, como você vai colocar esse movimento, aí realmente é necessário um trabalho de autoconhecimento. É necessário que você se dedique a algum trabalho. Por isso que eu só voltei a trabalhar mesmo com astrologia, porque a astrologia foi a primeira coisa que entrou na minha vida quando eu tinha 14 anos. Eu estudei anos de astrologia. Só que aí chegou um momento que eu sentia que eu não saía do lugar, porque era um monte de conhecimento mental, intelectual, que não transformava a minha vida de fato. A minha vida começou a se transformar mesmo quando eu entrei de verdade no autoconhecimento, né? Quando eu conheci o Osho, fui fazer meditação, trabalho corporal, trabalho de purificação, aí minha vida começou a andar. E a astrologia parou totalmente de fazer sentido para mim. Engavetei esse conhecimento e fiquei anos dedicada, fui fazer formação em psicologia, fui fazer formação em diversas áreas de ferramentas, né, de trabalho interno, terapia corporal, renascimento, meditação, morei na Índia. Me mergulhei mesmo nesse universo de aprender como transformar as coisas, né? Encontrei o meu mestre depois, segui com ele muitos anos, que é o Prem Baba. E aí, então, depois de muito tempo, a astrologia voltou a bater na minha porta porque eu consegui fazer uma junção da astrologia com a psicologia e a espiritualidade, que é realmente como tornar a astrologia um conhecimento mais vivencial, onde você possa realmente mergulhar dentro de você e identificar essas forças, todos esses planetas, minha lua em peixes, meu Saturno em virgem, meu sol em sagitário, são forças vivas que te habitam, são partes suas, que você precisa se apropriar delas. Não adianta um astrólogo te falar que é assim que é assado, que está determinado, que é assim que é assado, não. São potenciais, são forças que te habitam. E é você que vai precisar conhecer essas forças e, principalmente, direcionar essas forças. Decidir o que você vai fazer com isso, né? Então, por exemplo, né, respondendo aqui a pergunta da Robênia, o que dizer de uma pessoa que tem Plutão e Escorpião na 10? Vou pegar esse exemplo. A pessoa tem lá o Plutão e Escorpião. Plutão representa uma força, uma potência enorme, né? Onde a gente tem Plutão é onde a gente pode tanto ser extremamente compulsivo, ser dominado por forças instintivas quando está funcionando na pior versão, como pode também representar um grande poder de poder mesmo, poder pessoal, poder de realização. Na casa 10, que é a casa do trabalho, a pessoa tem um potencial enorme de fazer o que ela quiser no trabalho dela, se ela estiver vibrando na melhor versão. Uma pessoa que pode ser líder, que pode exercer cargos onde ela tenha muito poder, onde ela pode promover muita transformação no trabalho. Agora, se ela não tem esse Plutão distorcido, ela vai ser uma pessoa extremamente compulsiva, extremamente dominadora, extremamente territorial, vai criar encrenca, tudo quanto é trabalho. Então, como fazer, né, para sair de uma versão distorcida e ir para uma melhor versão? Se trabalhando, se conhecendo, identificando esse Plutão distorcido dentro de você e fazendo todo um trabalho para ir redirecionando essa força. E aí é um trabalho de autoconhecimento mesmo, né? Por isso que eu desenvolvi uma metodologia que eu chamo de astrologia vivencial. Então eu juntei as técnicas da psicologia, eu vou conduzindo a pessoa nesse processo de primeiro aprender a identificar onde que não está bom, né? Identificar qual planeta está vibrando na pior versão. Aí você vai conhecer esse eu dentro de você,
estudar ele em detalhes, mapear, porque é como se fosse um eu psicológico mesmo, uma entidade que te habita, é um euzinho. Precisa mapear esse cara, entender o que ele fala dentro de você, o que ele faz com a tua vida, que frases que ele fala na tua cabeça, que comandos que ele dá para sua vida. Você vai precisar se investigar, né? E aí, na medida que você vai conhecendo como que o seu Plutão atua, ou a sua Lua em Peixe, seja qual for o planeta que você está precisando trabalhar, depois que você mapeou ele muito bem, como que mapeia? Estabelecendo um diálogo com essas partes, né? Conversando com esses eus dentro de você, conhecendo mesmo. Aí você pode ir aprofundando um trabalho de compreendendo as raízes disso. Porque essa parte negativa que a gente carrega, essas partes destrutivas, esses planetas que ficam vibrando na pior versão, eles têm origens muito profundas na nossa história, na nossa infância mesmo. São coisas que aconteceram lá atrás que geraram dor, que geraram sofrimento e que a gente precisou criar uma série de mecanismos de defesa para se proteger daquilo. E aí, a gente acaba criando um sofrimento ainda maior, porque esses mecanismos de defesa eles geram um baita sofrimento na nossa vida. Só que na essência a gente buscou aquilo para se proteger de uma dor. Então é uma contradição que o ser humano tem, né? Então para se proteger da dor ele cria uma dor ainda maior. A gente faz isso com a gente, só que tudo de uma maneira inconsciente, né? Então esse é o método que eu aprendi. Esse é o método que eu ensino, porque eu só ensino aquilo que eu aprendi. Né? Então, é dessa forma que eu trabalho, é dessa forma que eu vou conduzindo as pessoas para poder, então, respondendo aqui a pergunta da Gabriela, trabalhar os nossos desafios elencados no mapa. Existe metodologia. Pode ser que você que está aí me escutando não se identifique com essa linguagem, não se identifique com essa metodologia, não tem problema nenhum, mas vai atrás de se conhecer, vai atrás de encontrar um método que funcione para você. Porque eu sempre digo, né? A gente manifesta a melhor versão do nosso mapa quando a gente expande a nossa consciência. A expansão da consciência é o melhor remédio para tudo na vida, inclusive para manifestar a melhor versão do nosso mapa. É inevitável quando você vai se conhecendo, vibrando no amor, vibrando na luz, vibrando na clareza, tudo no seu mapa começa a vibrar numa frequência mais elevada também, né? Então, astrologia sem esse conhecimento da psicologia, sem essa visão mais profunda, ela até é perigosa, eu vejo, né? Muita gente faz às vezes umas afirmações, umas colocações extremamente deterministas. Quanta gente chega no meu consultório para fazer consulta assustada, porque as pessoas falaram isso e aquilo, que o mapa dela é ruim, que aquele aspecto é negativo, que ela nunca vai se curar, que ela nunca vai ser feliz no relacionamento. Gente, isso não existe. Não tem como você ver isso no mapa. Eu até estou relendo um livro maravilhoso, que até vou fazer um post essa semana sobre esse livro. Esse livro aqui, ó, Astrologia, Karma e Transformação, do Stephen Arroyo. Esse livro é maravilhoso. Eu estou querendo fazer uma sequência, assim, de... Quero ler um trecho aqui para vocês que eu li essa semana, que eu achei incrível, que ele fala exatamente isso, né? Ele fala assim, a atitude interior ela não pode ser determinada a partir do horóscopo de nascimento. O astrólogo deve ser cuidadoso ao avaliar qualquer configuração planetária, visto que ela mostra, antes de mais nada, a energia potencial que a pessoa possui, mas não a manifestação específica dessa energia como um fato predeterminado. Gente, isso aqui é muita clareza. Esse livro foi escrito, nossa, eu tenho esse livro desde 1990. Eu tinha 16 anos quando eu adquiri esse livro, mas ele é de 78. Né? Então você vê, o Stephen Arroyo já falou isso em 1978. Eu tinha 4 anos. E como é atual, né? Como tem ainda gente que não compreendeu a astrologia nesses termos e sai falando coisas. Não tem como, gente. Cada um vai viver o seu mapa de uma maneira única e intransferível, porque a consciência não está no mapa. Entendeu? O nível de consciência da pessoa não dá para ver no mapa. Então eu estudo o mapa da pessoa quando ela vem para consulta, eu estudo antes. Mas eu sempre falo, o mapa para mim se revela na hora que eu estou na frente da pessoa, lendo o mapa para ela, aí eu vou entendendo como que ela está usando aquele potencial, como que está sendo para ela aquela lua em peixes, ou aquele Plutão na 10, ou seja, qual for o planeta, né? Então, é muito delicado, por isso que eu comecei aqui a live falando, que eu ia dar o exemplo da lua em peixes, mas que
tem que ter um cuidado, porque eu tô falando de uma maneira muito genérica, tem que ver como que aquela pessoa vive a lua em peixes, né? E é uma coisa que só numa consulta mesmo dá pra gente ir explorando, né? Então, deixa eu ver aqui mais perguntas. Já respondi a da Robene, então. A Caroline também fez uma pergunta assim: como faço previsões a partir do mapa natal? Essa pergunta é complexa, Caroline, porque existem várias técnicas de previsão. A mais simples, assim, para te explicar, mas existem várias mesmo. Tem o mapa do ano, que é quando a pessoa faz aniversário, a gente monta o mapa daquele ciclo anual, né? Daquele mapa, no momento do que o Sol cruza o ponto que ele estava no seu mapa de nascimento, isso é uma técnica de previsão. Tem as previsões lunares também, a gente faz mensal, toda vez o seu ciclo lunar. E tem os trânsitos, que é uma ferramenta que eu gosto muito, que aliás, esse livro aqui é maravilhoso, ele explica em profundidade como interpretar os trânsitos no mapa, é muito bom esse livro. E é uma visão bem aberta, não tem nada de predeterminação, de previsão, nada disso, é muito lindo a visão do Esteban Arroyo. Então, é você ver como que o céu está hoje, né? E aí você joga esses dados, esses planetas em cima do teu mapa natal. Aí você vai ver que formam aspectos. Então, por exemplo, o meu Sol está a 14 graus de peixes. Hoje no céu, Netuno está, não sei se é 14 ou a 15 de peixes. Ou seja, ele está exatamente em cima do meu Sol. Isso é um trânsito. Estou com Netuno em cima do meu Sol. Né? Outro trânsito que eu estou tendo também. A minha Vênus está a 2 graus de aquário. Urano está a não sei exatamente agora se ele já está em touro de novo. 1 grau de touro ou finalzinho de Áries, não sei. Mas ele já está dentro da órbita ali. Ele está fazendo um ângulo de 90 graus com essa minha Vênus. Está fazendo um aspecto, uma quadratura. Então, estou tendo essa quadratura de Urano na minha Vênus. São técnicas de previsão que a gente usa para avaliar esses ciclos, esses momentos. Então, quando um planeta está recebendo um aspecto planetário, aquele planeta, no caso a minha Vênus, está sendo ativada através de Urano. Então, estou sendo convidada a olhar para os temas do meu feminino, relacionamento, vida financeira, de uma maneira uraniana, sendo convidada a quebrar padrões, a romper com padrões. Ai, que delícia, estão mandando um monte de coraçãozinho aqui. Isso manda coração, que quando vocês mandam coraçãozinho, o Instagram mostra para mais gente essa live. Ele avisa para mais gente, olha, o pessoal tá gostando, então vamos lá. Então, manda bastante coraçãozinho aí, gente. Então... espero que tenha respondido a tua pergunta, Caroline. Deixa eu ver o que mais aqui que tem. A Ivana Freire também perguntou assim: será que esse horário que me disseram que eu nasci é o horário que eu nasci mesmo? Como saber? Gente, essa pergunta aqui também é delicada, porque realmente não tem como saber, né? Muitas pessoas antigamente arredondavam muito a hora de nascimento, né, na certidão. Por exemplo, foi 4h15, põe lá 4h30. Então, realmente, é delicado de saber exatamente. Existe uma técnica de astrologia que a gente chama de retificação de horário de nascimento, que é possível, então, retificar, né? É possível, então, de acordo com várias datas de eventos que foram importantes para você, você passa para o astrólogo. E eu não sei fazer isso, é um cálculo bem preciso, bem delicado. Mas aí você faz todo um estudo de vários eventos importantes, nascimento de filho, casamento, entrada na faculdade, mudança de país. E aí dá para fazer uma retificação do horário, a pessoa chega nesse horário. Então, existe essa possibilidade, tá bom, Ivana? É isso. Bom, deixa eu ver, acho que eu cobri todas as perguntas aqui. Ah, tem uma pergunta interessante também, que aí a gente vai entrando já nesse tema da previsão, né? Que é a pergunta da Celina. Ela tá perguntando assim: Júpiter entrando em Sagitário, o que esperar? Ai, gente, depois de um ano de Júpiter em Escorpião, hein? Acendendo tanta luz lá nos nossos mundos subterrâneos, convidando a gente para olhar tanta treva, né? Eu sinto que esse Júpiter em Sagitário, ele vai dar uma expandida, vai trazer mais leveza, vai trazer mais clareza, vai dar um respiro aí pra gente, né? Então, dia 9 de novembro, Júpiter entra em Sagitário, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha. E aí, a Maria tá falando assim: a minha você não respondeu, sério? Coloca aqui pra mim qual que é a tua, então. Porque realmente eu não anotei ela aqui, não sei porquê. Mas espera aí, não é...
A sua não é como superar a parte ruim do meu mapa? Vênus em Escorpião na 10, eu tenho muita água? Eu acho que você não chegou no começo, porque eu respondi bem no começo a sua pergunta. Foi uma das primeiras. Então, essa pergunta da Celina me remete então a falar um pouquinho, né, do momento astrológico, porque a gente então vai ter essa saída de Júpiter de Escorpião apenas no dia 9 de novembro que ele entra em Sagitário, ele ainda está em Escorpião. E essa semana, então, a gente tem amanhã, Sol entra em Escorpião, vou fazer um post sobre isso, tá? Fiquem atentos. E Vênus e Mercúrio também já estão lá. Vênus e Mercúrio já estão em Escorpião. Então a gente está assim com 4 planetas de Escorpião, convidando a gente a olhar profundamente para os nossos mundos subterrâneos, né? Principalmente porque tanto o Sol quanto o Júpiter, eles são planetas que onde eles passam, eles realmente levam luz, clareza e consciência. É uma bênção ter esses dois luminares, né? Dois planetas que são umas grandes lanternas num signo tão profundo quanto o Escorpião, né? Então, uma oportunidade que a gente tem de realmente investigar coisas que estavam muito ocultas, levar luz para esses cantos escuros da nossa alma, para essas partes nossas que precisam de cura, que precisam de purificação. É uma grande oportunidade mesmo, tá? E a oposição que vai ter entre Sol e Lua, né, que é o fenômeno da Lua cheia, que vai acontecer na quarta-feira, vai estar acontecendo junto com Urano. Né? Então eu sinto que é um momento que a gente, essa semana, está trazendo muito uma oportunidade, uma energia do desafio. E forte isso. Urano está convidando a gente a desapegar, soltar coisas do passado, romper com o velho, né? E o Sol trazendo clareza para o que precisa ser iluminado, tá? Só dando uma palhinha aí no céu da semana. Ok, gente? É isso então. Vou ficando por aqui. Espero que eu tenha conseguido responder as perguntas de vocês. A gente vai se vendo então nas próximas lives, ok? Um super beijo para vocês. Tchau, tchau.